Olá, amados. Aqui é o Pastor Raul, do Focando Vidas, dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. Como nós prometemos, no sábado que passou, nós não tivemos condições de fazer a gravação, que normalmente nós fazemos, de um livro, versículo a versículo. E nós estamos começando o livro de Êxodo. E então nós vamos fazer uma gravação agora, que não é ao vivo, porque hoje é quarta-feira e eu vou fazer ao vivo a respeito das 7 igrejas do Apocalipse, tá bem? Então, eu vou estar começando a falar sobre Êxodo e eu sei que muitos vão entrar, agora não vai ser ao vivo, não vou ter condições de conversar com vocês, vocês não vão ter condições de colocar pedidos, mas de qualquer maneira eu vou orar por alguns e orar por vocês que vão entrar, seja aqui no Face ou lá no YouTube Raul Nogueira canal. Nosso canal está crescendo, já estamos com 905 pessoas, se não me falha a memória, e logo, logo nós vamos poder estar fazendo entrevista com pessoas, fazendo uma série de coisas que nós queremos fazer, tá bem? Então nós vamos gastar um tempo, como sempre, orando. E hoje eu tenho um pedido muito especial. Nós temos que orar pela Rebeca. Nós temos um irmão, Evaldo, que andou conosco na USP, não é? Nós realmente pregamos a palavra de Deus muito tempo lá na USP e um dos alcançados foi exatamente o Evaldo. E o Evaldo hoje, ele faz parte de um grupo, né, da Toca, chamado lá da universidade, que atende os universitários, vamos dizer assim, e ele é casado com Rebeca, e esses dois caminham com a gente há muitos anos. E com muita tristeza mesmo, eu fiquei sabendo que a Rebeca está passando por um momento difícil, está com alguma coisa no pulmão que está sendo investigado, está hoje hospitalizada. Ontem fez uma pequena operação, não sabemos ainda exatamente o que está acontecendo, temos apenas algumas informações, mas nós queremos orar por ela, por Evaldo, não é? E pedir também por outras pessoas, tá bem? Então vamos orar. Deus amado, Deus poderoso, Deus que nos ama, nos abraça, cuida de nós, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Tantas bênçãos, Pai, tantas bênçãos. E nós, Senhor, estamos agora intercedendo por irmãos. Primeiro, por essas pessoas que estão passando, Senhor, necessidade. No Brasil, Senhor, muitas pessoas com fome, muitas pessoas desempregadas, necessitadas mesmo de Ti, da Tua intervenção. Eles precisam ser recolocados no mercado. Pedimos também pelos missionários espalhados pela face da terra, cada um deles. E eu especificamente quero pedir por um pastor, Luiz, que é da Missão Filadélfia, que tem feito um trabalho muito importante entre os ribeirinhos, que o Senhor possa guardá-los. Peço também por todos os missionários que nós, de alguma forma, temos contato. Lembramos do Hugo, Senhor, e na Índia, e lembramos da sua esposa, que está aqui no Brasil, com o pai dela muito doente. Então, Pai, que o Senhor possa estar cuidando dessas pessoas. A Rebeca, Senhor, esposa do Evaldo, operou ontem, Senhor, e o Senhor sabe, o Senhor acompanhou. E eu estou te pedindo desde ontem, quando ficamos sabendo, a tua intervenção, que o Senhor possa pôr a tua mão de cura total sobre ela, sem sequelas. Também entregamos a ti, Senhor, a vida do Chiquita, que está começando a fazer alguns procedimentos aí, não sei exatamente qual que ele está fazendo agora, mas parece que é algo não tão agressivo, mas peço por ele, Senhor, que ele faça exercícios, que ele caminhe, que ele possa realmente retomar suas energias. Entrego, Deus, todas as pessoas que estão doentes dentro da IBNA,
a nossa igreja aqui, Nova Aliança. Também te pedimos pelo pessoal, Senhor, lá da Filadélfia, cada um deles. No dia 25 de setembro, Senhor, a Filadélfia vai completar 43 anos e, se Deus permitir, nós estaremos lá. Também, meu Deus, nós pedimos, Pai, por pessoas que estão assim passando por momentos muito difíceis de relacionamentos. Entregamos cada um deles a teus cuidados. Entrego, Senhor, pessoas que eu tenho feito discipulado, temos feito aconselhamento, algumas pessoas que precisam realmente ser restauradas emocionalmente, Senhor, espiritualmente. Também coloco diante de Ti a minha neta, Senhor, a Camille, e também meu neto, Tiago, que Tu possas estar agindo poderosamente na vida dos dois. A Camille, em particular, teve Covid, como o Tiago mesmo, se recuperou da Covid, mas está com uma sequela na parte de pulmão. Então, que Tu possas estar realmente fazendo com que ela se recupere por completo. Também lembro a Ti o trabalho do Marcos, agradecemos pelas empresas que têm entrado, que têm feito trabalho com ele, e que o Senhor possa ampliar seus clientes. Seja com ele, Pai, que ele possa se consagrar, ele tem dons que o Senhor deu a ele, tem ministério, e que ele possa realmente se envolver com a Tua igreja, Senhor, realmente se colocando à disposição Tua. E peço também, Senhor, por o início de uma reunião aqui em casa, quando a gente vai poder estudar e treinar pessoas. Lembro de uma moça, uma senhora chamada Yara, que se converteu ontem, Deus, no SUS. Lembro o marido dela, Senhor, que estava com dor de cabeça, que o Senhor possa ter usado os médicos para fazer um diagnóstico correto. E que ele também venha conhecer a Ti. Entrego também, Senhor, toda a vida dos meus filhos, cada um deles. Já falei do Marcos, mas lembro da Luciana também, que o Senhor possa estar com ela em termos de saúde e também na parte profissional. Lembramos o Márcio também, Pai, que ele possa estar crescendo naquilo que ele faz. Mas acima de tudo, Pai, que eles possam se envolver contigo, que eles possam realmente, Deus, estar frequentando uma igreja correta, uma igreja boa. Por favor, Senhor, eu te peço isso. Lembro o Rodrigo, Luciana, Senhor, Belinha, lá no Canadá, que o Senhor os guarde, os proteja, os faça realmente perseverar, Senhor, diante de Ti, que o Rodrigo continue examinando as Escrituras, como ele vem fazendo, e que ele possa, Deus, dar testemunho de Ti. E agora, Pai, eu te peço por esse pequeno estudo que vamos fazer na introdução de Êxodo, Senhor. Nós vamos estar logo caminhando com Moisés. Entrego cada pessoa que vai entrar, seja por aqui ou também lá pelo canal, Raul Nogueira Canal, e que o Senhor possa alimentá-los. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos realmente muito contentes por podermos estar aqui abrindo essa palavra e podendo expor. E é interessante, quando a gente vê Êxodo, né? A gente sabe que é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés escreveu 5 livros, 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, sendo que o último foi completado por um dos escribas da época. Nós não sabemos exatamente quem foi, porque Moisés morreu, então seria impossível ele continuar escrevendo, não é? Bom, esse livro foi escrito mais ou menos 1450 a 1410 a.C. Então, todo esse trabalho, desde Gênesis, é mais ou menos dentro dessas datas, né, que a gente vai ver, porque
foi no período da vida de Moisés, né? Então, a gente percebe que é uma, um início, né? Para que todos nós pudéssemos conhecer o que aconteceu. Então, Deus inspira Moisés, e Moisés, então, começa a escrever e vai relatando todas as coisas desde Gênesis, e nós fomos estudando versículo a versículo de Gênesis, até chegar no capítulo 50, e agora nós estamos com esse autor, Moisés, que vai vivenciar também muitas coisas aqui, e, e eu gosto muito, olha, a introdução realmente é algo muito gostoso, você perceber o desenrolar, as coisas que foram acontecendo, até culminar no levantamento feito por Deus, da pessoa de Moisés e tudo mais. Bem, a gente percebe que o conteúdo desse livro, né, o tema, é exatamente a libertação do Egito e o cumprimento de promessas que foram feitas lá para Abrão. Abrão, quando ele recebeu essas informações do Senhor, foram muito precisas, que eles estariam presos dentro do Egito e ficariam ali mais de 400 anos e depois seriam libertos, não é? Então a gente percebe isso, que vai se cumprindo. Ah, existe algo assim bem interessante que nós podemos perceber que houve uma mudança daquele grupo que, vamos assim, viveu com José para esses novos governantes, e algo estranho acontece, porque dá a impressão que todo o bem que José praticou lá no Egito, e inclusive a, a estada do povo de Israel dentro do Egito, parece que desapareceu da mente daquelas pessoas que foram entrando nesses 400 e tantos anos, né? Foi morrendo, 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 e parece que essas informações não foram sendo repassadas de tal maneira que esses que nós vamos começar a ver, esses novos, né, faraós, parece que não tinham conhecimento nenhum a respeito de todos os benefícios que José havia feito e de como o faraó daquela época tinha sido assim muito grato com José, a ponto de fazê-lo realmente o segundo homem. E a sobrevivência não só do Egito, não só do povo de Israel, mas de muitos outros povos, foi devido a toda uma estratégia que Deus deu para José. E nós vamos ver então que esse esquecimento, essa falta de conhecimento por parte do povo egípcio, parece que não foi sendo transferidas essas informações, vai gerar uma espécie de ira contra esse povo que estava dentro do Egito e que foi se multiplicando de tal forma que se tornou mais forte, maior do que o próprio povo do Egito. Bem, aqui esse tema, capítulo 1, onde Deus vai escolher futuramente Moisés para libertar esse povo, aqui começa dizendo assim: são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. 12 tribos, e essas tribos, lideradas por esses homens, já com seus filhos e esposas, não é? Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, aqui que nós acabamos de ler,
Vocês devem ter percebido que eu li e o nome de José não está, porque José estava no Egito. Aqui são aqueles que entraram. E José teve seus filhos, não é? Então, aqui fala, no versículo 6, né? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, ou seja, toda essa geração que participou desse momento único que aconteceu, que foi a fome, né? 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e a intervenção divina usando José para ajudar não só, como eu falei, não só o Egito, não só o povo de Israel, mas muitas e muitas outras nações. Então, no versículo 7 diz: Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, daquela família inicial, poucos que haviam chegado, agora eles aumentaram, se multiplicaram, porque esse era realmente o objetivo do Senhor para a família de Jacó. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ué, mas como? Bem, não esquece do tempo que passou, meus irmãos. É possível que eu esteja falando com você e, e, e é isso que acontece comigo. Eu não conheci, por exemplo, meus tataravós. Nem sei o que eles fizeram. Alguns agora, porque fizeram um levantamento, e eu ainda sei um pouco da genealogia dos Nogueira, por exemplo, dos Ribeiros, né? Mas, vamos dizer assim, os meus tataravós, os meus tios, né, naquela época, o que eles fizeram, que tipo de influência eles tiveram. Então, vocês imaginam tendo passado 430 anos. Então, as informações realmente, com certeza, se estava em algum arquivo real guardado, não foi pesquisado para ver. A única coisa é que esse faraó, que não conhecia José, de repente começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo. E ele fica com medo exatamente por quê? Porque o número ultrapassa, é muito grande. Então, a partir daí, eles vão ter problemas e problemas sérios, não é? Então, diz assim, eu vou ler o versículo 9. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, ele reconheceu que realmente eles haviam se multiplicado, se fortalecido, e isso, para esse faraó, representava um grande perigo. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, pelejando, né? Peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E também mais e mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania, fazia servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo e com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Olha só que coisa interessante, não é? Apesar deles estarem sendo oprimidos, afligidos, o Senhor permitia que eles se multiplicassem e se fortaleciam mais e mais. E aí, o faraó vai tentar usar uma estratégia
para impedir que isso aconteça. Então, diz lá o rei do Egito, né, no versículo 15, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Então, foi uma ordem dada e que deveria ser cumprido, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, batai-o, mas se for filha, que viva. Olha que ordem dada para uma pessoa que era de Israel, né? Esse faraó não foi nada sábio, não é? Se ele tivesse destacado, talvez, uma parteira egípcia, aí poderia isso ocorrer. Muito bem. As parteiras, porém, temeram a Deus. Então, apesar de tantos anos longe, ok, de Deus, no sentido de estar podendo se juntar, prestando culto lá, no lugar que Deus havia colocado eles, lá em Canaã, etc., elas, a cultura hebraica continuava realmente adorando o Senhor. Não, talvez, com as informações necessárias e o conhecimento necessário de quem era esse Deus. Foi sendo passado, boca em boca, possivelmente, se mantendo alguns rituais, algumas coisas, e a gente percebe que, depois de todos esses anos, essas parteiras não obedeceram porque elas temiam a Deus. E não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Muito bem. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. Então, elas mentiram, claro, e mentiram de tal forma que o faraó não tinha como retrucar isso, não é? Ele não sabia se isso era verdade ou não, mas apesar delas terem feito isso, falado uma mentira, mesmo assim, Deus fez bem às parteiras, porque aquela atitude que elas estavam tendo era para impedir que crianças morressem, não é? Ou seja, matar as crianças seria muito pior do que ter feito essa mentira, sendo que toda mentira é mentira, toda mentira não pertence a Deus, mas aquela mentira que elas fizeram foi para que as crianças, os filhos, fossem preservados. Então, a gente percebe que aqui não está sendo exaltada a mentira, mas o fato delas terem impedido que essas crianças morressem. E eu vou ler só o versículo 19 de novo. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Claro que era mentira, porque se isso fosse uma verdade generalizada, não precisava ter parteira, não é? E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então agora Faraó vai entrar com os próprios egípcios para fazerem esse trabalho de matar. E aqui não é mencionado, em lugar nenhum é mencionado, mas nós cremos que muitos filhos foram mortos nessa ocasião. Muito bem, nós paramos por aqui. Essa é uma pequena introdução. Nós temos algumas informações interessantes, porque nós percebemos que Deus estava realmente ali com eles.
Eu tenho uma informação em termos de algo que nós pegamos. Eh, Diz assim: o recenseamento feito no Sinai, lá em Números 1, né, indicou 603 mil homens acima de 20 anos ou mais. Se eles representassem um quarto da população, os israelitas seriam em número de 2 milhões de pessoas. Uma taxa de crescimento populacional de 5% ao ano levaria a população de 100 para 2.000 em apenas 215 anos. Então, a quantidade de pessoas que vão sair quando eles deixarem, porque, como diz aqui fala a respeito de 603 mil homens, não contando as mulheres e as crianças, não é? E então, o crescimento foi um crescimento assim fantástico e por isso o faraó ficou realmente muito temeroso. Ah, Quando nós ouvimos a palavra as cidades celeiros, essas cidades celeiros, conforme o levantamento que nós fizemos, né, elas abrigavam armas e suprimentos para serem utilizados numa possível guerra, né, em possível ataque, tá bom? E, claro, quando essas duas parteiras foram chamadas, elas não eram as únicas para atender todos, mas possivelmente aquelas que deveriam liderar outras parteiras. E foi permitido realmente que essas parteiras tivessem família, né, e se multiplicassem também. Ok, esse infanticídio masculino deve ter ocorrido, aí já o faraó ah, levantando o pessoal realmente egípcio para fazer isso, porque os próprios israelitas não iriam matar a sua própria raça, né? Mas nós vamos ver a partir da semana que vem a preparação de Moisés, como é que ele surgiu, como a história conta, e enfim, sua vida. E vamos ver então Deus agindo no Egito e realmente confrontando o faraó e todos os adoradores dos falsos deuses através de 10 pragas. Então, tá aí convidado vocês aí para estarem conosco. No próximo sábado, nós vamos iniciar aí caminhando com Moisés e vai ser uma grande aventura, tá? Nós temos muitas informações a respeito também desse período e é interessante, eu gosto muito, sabe? Êxodo para mim, esse comecinho de Moisés para mim é um grande desafio, tá bem? Bom, eu vou postar agora ah, esta live tanto no Face quanto lá no YouTube e que vocês possam estar entrando. Se você não estiver cadastrado, por favor, se cadastre. Toque o sininho para você receber mais, estar sempre atualizados. Coloque um OK se você gostou e compartilhe com seus amigos, né, com seus irmãos na sua rede. E eu tenho realmente a alegria, eu recebi recente, porque nem todos que entram quando eu estou falando acabam aparecendo, né? E tem um irmão, um pastor, que trabalha com os ribeirinhos, que ele e sua esposa lideram a missão Filadélfia. Entre os ribeirinhos, ele até mandou algumas, ah, alguns vídeos para nós, eles trabalhando lá com o pessoal, muito interessante. Então é um homem de Deus sério, que faz um trabalho muito sério, né? Leva a palavra e ele está inclusive precisando de missionários que queiram trabalhar com ele, tá bem? Se você que estiver me ouvindo tiver chamada para trabalhar entre os ribeirinhos aqui no Brasil, entre em contato comigo que eu passo o contato dele, tá joia? Nós vamos estar orando, agradecendo, encerrando. E hoje, quarta-feira, às 17h30, nós vamos estar iniciando um pequeno estudo só sobre as 7 estrelas, sete estrelas, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá?
nós vamos estar comentando algumas coisas que passam um pouco desapercebido quando as pessoas estudam essas igrejas, tá bem? Então vamos orar encerrando. Deus Santo, Deus Poderoso, te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigado, Pai, porque podemos estar aqui e ainda em liberdade no Brasil, estar pregando a Tua Palavra. Hoje, dia 7 de setembro, nós estamos comemorando 200 anos da nossa libertação, ao dia da independência, 7 de setembro. E nós estamos orando, Pai, para que aqueles homens que vão entrar em outubro no comando do país sejam homens que verdadeiramente buscam o melhor para a família, o melhor para o seu país, para a sua cidade. Pessoas tementes a Deus, pessoas que possam verdadeiramente estar não defendendo causas pessoais, mas o interesse realmente do povo brasileiro. Então, Senhor, nós oramos pelo povo do Brasil, oramos para que todas as autoridades que venham estar presentes seja segundo a Tua vontade. E agradecemos por esse tempo, Pai, pela Tua palavra, por essa pequena introdução a respeito de Êxodo, e que o Senhor possa estar, Deus, com cada um dos Teus servos que vão estar entrando nessa live, e desperte neles a sede mesmo, para que leiam, estudem e se aprofundem e conheçam não só a palavra de Deus, mas tenham experiências contigo, o Deus da palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amados, que Deus abençoe. Então, eu logo em seguida vou estar tentando já postar isto para vocês. Que Deus abençoe.